Hoje o nosso bate-papo é sobre vícios de linguagem. Every single day, I'm gonna make something. No caso, nós vamos falar sobre o uso excessivo de que nós chamamos de queísmo, que muito se vê nos textos midiáticos e acadêmicos, infelizmente. Então, assim, com regras simples, exemplos darei e como a gente pode parafrasear este texto. Por exemplo, o que há? Basta a gente dizer o que há. Simplesmente um uso, uma ocorrência, não precisamos repeti-lo aí. Ela que era a professora, ou ela que é a professora, ou foi a professora, não. Ela é, ela foi, ou ela era. Não precisamos utilizar esse que aí. Agora que é a hora, não precisa usar esse que. Nós chamamos, classificando-o, como palavra expletiva, é aquele uso desnecessário, a gente não precisa utilizar em nenhum momento. Então, agora é hora, simplesmente isso, dizer isso. Você que está louca? Não, você está louca. Então, assim, o que aí não tem função nenhuma na nossa frase. Então, assim, quanto mais enxuto o nosso texto, nossa frase, melhor ela será, sobretudo quando a gente pensa a norma culta. Lembrando aqui, a norma culta é o uso formal da língua para a gente utilizar em textos acadêmicos. No texto informal, coloquial, nós podemos utilizar de qualquer forma, abreviações, desenhos, né? Para a gente tornar essa linguagem cada vez mais compacta. Ele que disse que foi embora, não, ele disse que foi embora, simplesmente uma vez, uma ocorrência. Outros exemplos que a gente vê muito por aí. O menino que o pai foi embora, não, o menino cujo pai foi embora, que são os usos dos pronomes relativos. Como que eu uso esses pronomes relativos? Então, assim, o cujo, cuja e a sua flexão no plural é quando a ideia é de posse. Esse menino, quem era o pai? Era do menino, não era nosso. Outro exemplo. Um livro que li, o livro lido, simplesmente isso, não precisa colocar esse pronome relativo aí. A comida que comprei, não, a comida comprada. A caneta que escrevi, a caneta escrita, né? O livro que gravei, o áudio que gravei, o áudio gravado. Simplesmente isso, a gente compacta a nossa frase e a gente vai saindo do uso excessivo de quê? Como que eu verifico isso? Escrevo livremente, sempre falo isso para vocês. Escreva livremente, deixe a imaginação aflorar. Depois, na hora da revisão textual, é que nós vamos fazer o quê? Nós vamos, então, limpar e observar. O meu parágrafo tem 3 frases no mínimo. Eu tenho uso excessivo de palavras repetidas, dentre elas o que? É isso que depois, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo a limpar o nosso texto, né? Mas na hora da revisão, não podemos ficar na hora da escrita, desse primeiro momento, a imaginação tem que fluir, as ideias precisam ser expressas, né, na linguagem escrita. Depois eu tenho a porta que me referi. Não, a porta a qual me referi, porque quem se refere a alguma questão, a algo. Por exemplo, a coisa que estamos vivendo, a palavra coisa aí. Então, coisa, toda coisa tem nome. Essas coisas que estão aqui atrás são árvores, são capim, é a estrada, é a igreja lá ao final da estrada. Então, assim, é a ponte que está lá atrás de mim também, de onde eu vim. Então, assim, eu preciso ter atenção a essas questões. A coisa que ele fez, não, o delito cometido, a briga que ele cometeu. Então, assim, eu tiro a palavra coisa e também, dependendo da situação, eu posso tirar até a palavra que também. A coisa que ele fez, eu poderia dizer, parafraseando, lembrando que paráfrase é reescrever o que foi dito, o que foi escrito com outras palavras, mantendo sentido. E como que eu poderia dizer, então, a coisa que ele fez? O problema feito, o delito cometido. Então, eu tenho várias formas. Lógico que isso é uma prática, escrever é fácil? Não. Primeiro, eu tenho que ler muito. Depois eu vou sentar e vou escrever, deixar as ideias aflorarem, passarem para a expressão escrita, para num terceiro momento eu fazer revisão textual. Ele que se refere a esta coisa que vivemos, não, ele se refere a esta situação vivenciada,
a esta problemática, e esta porque é aquilo que nós estamos vivenciando, não é essa. Essa é algo, quando passarmos por essa pandemia toda, a gente vai falar essa, porque já passou. Mas enquanto nós estamos vivendo, é esta. Ele quer saber da coisa que você fez, não, ele quer saber da atividade, da atitude realizada, feita, né? E aí eu vou limpando o meu texto dessa forma, ok? A palavra então, no final do texto, quando dá a ideia de conclusão, é o por isso, é o logo, é o portanto, as conjunções conclusivas. E o por conta, né? Por conta da pandemia, ficamos em casa, isolados, por causa da pandemia, não é por conta, ok? As dicas hoje são essas, até a próxima. Valeu, pessoal!